Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Nesta aula nós daremos sequência às teorias sobre a criação do Estado. Na aula anterior, eu pincelei em linhas gerais os conceitos de contratualismo, justnaturalismo, estado de natureza e estado social. E eu fiz referência ao contratualismo, tal como concebido por Thomas Hobbes. Nesta aula eu falarei de um outro contratualista, John Locke, que tem uma concepção um pouquinho diferente. Mas como Thomas Hobbes, John Locke, ele também vai se apoiar nas ideias de estado de natureza e na ideia de contrato social para construir a sua filosofia política. Então, o que vai diferir? Locke, ele vai defender a monarquia parlamentarista. Vocês lembram que Thomas Hobbes defendia a monarquia absolutista, né? Agora, Locke ele vai defender a monarquia parlamentarista, na qual o poder estaria no parlamento, ou seja, nos representantes da população e não na realeza. Esse sistema de governo ele foi instaurado na Inglaterra com a Revolução de 1689, que pôs fim ao regime absolutista, sendo o John Locke um dos que teorizaram, que contribuíram com a fundamentação teórica desse regime absolutista. Embora tenha sido influenciado por Descartes, que a gente lembra que era racionalista, Locke ele era empirista. Ele discordava da existência de ideias inatas e vai discordar também da existência de um poder divino dos reis, poder inato, como pensava, por exemplo, Bossuet, que esse poder divino, a gente sabe que ele pretendia justificar o absolutismo. Então, Locke ele não vai aceitar isso. Para ele, todo o poder veio do povo. A teoria de Hobbes ajudou a desenvolver essa ideia, mas contrariamente a Hobbes, Locke ele não via o estado de natureza como uma guerra de todos contra todos, uma guerra permanente, como eu falei na aula anterior. Para ele, o fato de os indivíduos viverem na mais absoluta liberdade não implicaria que vivessem sem leis. No estado de natureza, concebido por John Locke, os seres humanos eles seriam governados pela lei natural da razão. Então, o justnaturalismo aqui estaria ligado a essa lei natural da razão, sendo seu princípio básico a preservação da vida. Portanto, as pessoas elas não agrediriam nem matariam indistintamente, apenas para impor sua vontade, como pensava Thomas Hobbes, ou tomar a propriedade de alguém. Isso aí, Thomas Hobbes pensava, o homem é lobo do homem. Locke não concordava com essa ideia. De acordo com John Locke, todo indivíduo já nasceu livre e é proprietário de seu corpo e de sua capacidade de trabalho. Então, tudo aquilo que ele produzir, retirando da natureza ou transformando por meio do seu próprio trabalho, pertence a quem? Pertence a ele, será de sua propriedade, uma vez que ele empenhou-se, empenhou seu corpo, empenhou sua vida nessa tarefa. Então, se no estado natural os seres humanos não só gozavam da plena e absoluta liberdade, como também podiam ter acesso à propriedade e àquilo que eles produziam, aí a gente pergunta, o que teria levado eles a abandonar esse estado e instituir a sociedade civil? Então, o que teria levado a isso? A hipótese de Locke aponta que, com o tempo, o produto do trabalho humano e o acesso à propriedade se tornaram mais complexos. Então, tornou-se necessário arbitrar sobre os direitos em razão das disputas que começaram a surgir entre os indivíduos. Então, a disputa vai começar exatamente devido a essa complexidade que vai surgindo. Se todos são iguais, quem poderia arbitrar as questões e fazer justiça? Então, é aí que a gente pensa no papel do Estado. Locke ele vai afirmar que ocorreu um pacto de consentimento, que tem a ver com o contrato social que a gente já falou, em que os indivíduos concordavam em instituir leis que preservassem e garantissem tudo aquilo que eles já desfrutavam no estado de natureza, ou seja, aqueles direitos naturais, o justnaturalismo. Também nesse ponto, ele vai divergir de Thomas Hobbes, porque para Thomas Hobbes é um contrato que instaura uma situação contrária à liberdade que vigora no estado de natureza. Então, Locke ele faz uma analogia com o casamento, ou seja, o que é o casamento? É uma modalidade de união que só é possível porque há o consentimento de ambas as partes. Então, ou seja, a gente percebe aqui que ele tem uma visão um pouco mais tênue dessa realidade do estado natural. O contrato social, segundo ele, então, ele instituiu a sociedade civil e o Estado como uma garantia dos direitos naturais e não como criação de outros direitos. Os indivíduos
eles teriam se reunido em comunidade com o objetivo de facilitar o gozo desses direitos, dos direitos naturais, né, que seria o de propriedade, que mesmo possível era incerto e inseguro quando se vivia em um estado natural. Então, de novo, o Estado está figurando aí como um garantidor, né? Para Locke, o principal objetivo do contrato social é a preservação do direito de propriedade. Então, lá em Thomas Hobbes a gente pensava em direito à vida e à propriedade, né? Aqui nós estamos pensando principalmente no direito à propriedade, né? Sendo fruto de consentimento de todos, a instituição de uma sociedade política ela não significaria a renúncia à liberdade individual, como pensava Thomas Hobbes. Ela não se contrapõe à liberdade natural, mas preserva e amplia, já que os direitos naturais se tornam direitos políticos. Então a gente vê aí o papel do Estado, é um Estado que está favorecendo, mas ao mesmo tempo está ampliando os direitos naturais, né? Para Locke, primeiro houve um pacto para a instituição da sociedade e posteriormente a sociedade instituída definiu as formas de governo. O contrato social, segundo Locke, não é a transferência do poder de cada um para um soberano, como pensava Thomas Hobbes. A soberania, ou seja, o poder, pertence a quem? À totalidade do povo, que pode indicar quem assumirá as funções de administração, né, e de governo. Então, se o povo pode indicar quem vai administrar, quem vai exercer essas funções, né, todo indivíduo que ocupar essa função o fará em nome do povo. Inclusive, pode ser destituído por ele quando não corresponder às expectativas. Não é à toa que ele vai defender a monarquia parlamentarista, né? Então, Locke ele fala da necessidade de separar e articular os poderes legislativo, que seria aquele poder que elabora as leis, do executivo, aquele poder que coloca em prática as leis, e o judiciário, que arbitra, né, para ver se as leis estão sendo cumpridas ou não. Para quê? Para evitar a concentração de poder em uma única pessoa ou em um grupo. Essa teoria ela vai ser consolidada, né, no século seguinte por Montesquieu, né, seriam os três poderes que a gente até hoje exerce na política, né, e se tornou um elemento fundamental do sistema democrático moderno. Então, eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula, na qual a gente falará sobre Rousseau.